Boa tarde, são 5h58, menos uma hora nos Açores. Estudantes da Almada recebem formação de jornalistas. Presidente Zelensky orgulhoso da resistência ucraniana. Para além de 1 milhão de refugiados na União Europeia, Bruxelas ainda espera mais. Zelensky garante que a Rússia vai pagar todos os danos infligidos ao país. Criança ucraniana integrada numa equipa de hóquei. Rússia banida dos Paralímpicos de Inverno. Porto vence 2-1 contra Sporting com remontada. Consumidores de gás natural vão sentir aumento inevitável do preço. Imobiliários afirmam que a procura por escritórios não vai diminuir. Cavalos Sorraia em vias de extinção vão ser libertados. Até o final de março, Trump terá a sua própria rede social. Na manhã de quinta-feira, os alunos do 8º A do Externato Frei Luís de Sousa, em Almada, tiveram uma formação sobre jornalismo e informação. Os jovens foram visitados pela Media Lab DN. Para além de terem uma conversa sobre como estar bem informado na era da internet, prepararam textos jornalísticos para a rádio. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas da Media Lab DN, Rafael Piedade e Tomé Santos. Na noite de quarta-feira, o presidente ucraniano disse estar orgulhoso dos seus compatriotas que defendem o seu país das forças invasoras russas. A afirmação do líder vem em consequência da grande bravura que os ucranianos estão a demonstrar nos últimos 7 dias ao intervirem nos planos russos. Zelensky declarou na rede social Telegram, e passo a citar: "Somos uma nação que estragou os planos do inimigo. Numa semana, planos escritos há anos, astutos, cheios de ódio para com o nosso país." Zelensky garantiu que 9.000 soldados russos foram mortos nos últimos 7 dias, contrapondo o primeiro balanço de militares russos mortos de Moscovo, que contabiliza 498 falecidos e 1.597 feridos. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas Media Lab DN, Margarida Loforte e Madalena Tavares. Esta quinta-feira, a Comissão Europeia anunciou que já chegaram à União Europeia 1 milhão de ucranianos e ainda esperam mais. O Conselho de Justiça e Assuntos Internos vai analisar uma proposta para ativar a diretiva sobre proteção temporária para pessoas que procuram um lugar onde morar na União Europeia. A Comissão Europeia apresentou uma proposta na quarta-feira e será discutida na reunião. A proposta permite conceder a proteção temporária no Bloco Europeu a refugiados, sendo dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada a 3 de março de 2022, em tsf.pt. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas do Media Lab DN, Lara Ferreira e Inês Guerreiro. Esta quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu que a Rússia vai pagar por todos os danos causados à Ucrânia, reconstruindo todos os edifícios destruídos durante a invasão. Zelensky afirmou pretender um reembolso total, durante um discurso gravado em vídeo e entretanto divulgado. A invasão russa ao território ucraniano já durou uma semana. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas do Media Lab DN, Tomás Pacheco e Santiago Ramar. Nesta quinta-feira, 3 de março, Antonili Svistun, de 8 anos, é integrado numa equipa de hóquei de Oliveira do Hospital. Anthony Svistun joga como guarda-redes na equipa, costumava treinar em Lviv, mas devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a família refugiou-se em Portugal. Secção de patinagem de futebol, Clube de Oliveira do Hospital, fez com que Antonili Svistun se sentisse acolhido e integrado no grupo de crianças da mesma idade. A versão original desta notícia é da autoria da agência Lusa e foi publicada a 3 de março de 2022 em tsf.pt. Em direto do Externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas do Media Lab DN, Margarida Carvalho e Margarida Almeida. O IPC, Comitê Paralímpico Internacional, anunciou esta quinta-feira, um dia antes do início da competição, que os atletas da Rússia e da Bielorrússia não vão poder participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno deste ano em Pequim. A decisão foi motivada pela invasão russa da Ucrânia
e o Comitê referiu que o seu objetivo é preservar a integridade dos jogos e a segurança dos participantes. Um dia antes, o IPC tinha decidido que os atletas podiam participar sob bandeira neutra, mas após os últimos incidentes, o comitê acabou por alterar a decisão. Em resposta, a Rússia ameaçou que tal teria graves consequências, mas a decisão permaneceu inalterada. A versão original desta notícia é da autoria de TSF e foi publicada em tsf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas do Media Lab DN, Diogo Brito e Pedro Azevedo. Porto vence Sporting 2-1 em Alvalade na última quarta, dia 2 de março. Antes do início do jogo, houve um momento de silêncio promovido pelos jogadores a apelar à paz na Ucrânia. Logo no início do jogo, ao minuto 5, os adeptos do Sporting atiraram bombas de fumaça para o relevado, considerado um ato de desrespeito. O gol dos Leões ocorreu aos 49 minutos por Pablo Sarabia, Meditaremi marcou um penalti por parte do Porto no minuto 59 e o gol da vitória foi aos 64 minutos por Evan Nilsson, jogador do Porto que foi considerado o herói do jogo. A versão original desta notícia é da autoria de Guilherme de Sousa e foi publicada em tsf.pt a 2 de março de 2022. Em direto do externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Media Lab DN, Lívio e João. Devido à situação na Ucrânia, o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, avisou que o preço do gás natural irá aumentar bastante durante os próximos dias. Por Portugal não fixar o preço do gás, os consumidores podem sentir uma maior diferença, explicou o Ministro. João Matos Fernandes falou à TSF durante uma conferência da Confederação Empresarial de Portugal no Teatro Itália no passado dia 23. A versão original desta notícia foi escrita pela agência Lusa e foi publicada em tsf.pt a 23 de fevereiro de 2022. Em direto do externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas do Media Lab DN, Rodrigo Caroço Martins e Miguel Fernandes. Paulo Caiado, representante das empresas de mediação de imobiliária, garantiu numa entrevista à TSF que a procura das empresas por escritórios físicos não vai diminuir, apesar do teletrabalho. Para já, as informações disponíveis comprovam essa tendência. O site especializado em imóveis, JLL, diz que no ano passado a área destinada a escritórios aumentou 17% em Lisboa e 5% no Porto, comparado com 2020. Paulo Caiado diz que, com o aumento dos preços nas cidades grandes, muitas empresas já estão a escolher concelhos onde os custos são mais baixos, até porque o teletrabalho permite essa tendência. A versão original desta notícia é da autoria de Miguel Bentolaia e foi publicado em tcf.pt a 3 de março de 2022. Em direto do externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas da Media Lab DN, Vicente Silva e Francisco Costa. 6 cavalos da espécie Sorraia em vias de extinção vão ser libertados pela Câmara Municipal em Cascais na quinta-feira, dia 3 de março. No total, vão ser libertadas 5 éguas e um macho. Em Portugal existem 100 animais desta espécie, mas são cada vez menos, já que os cavalos Sorraia estão em vias de extinção. Foi afirmado que os cavalos vão ter companhia na Quinta do Pisão, onde irão juntar-se a outras espécies nativas que foram reintroduzidas com o objetivo de conviverem todos em harmonia. A versão original desta notícia é da autoria de Miguel Bentolaia e Rui Oliveira Costa e foi publicada em tsf.pt de 3 de março de 2022. Em direto no externato Frei Luís de Sousa, os jornalistas Mindela DN, Clara Silvério, Silvia Gil e Andrina Lopes. No final de março, espera-se que a plataforma Truth Social, criada pela Trump Media e Technology Group, seja lançada nos Estados Unidos da América. Esta rede social foi desenvolvida graças ao facto do ex-presidente Donald Trump ter sido expulso de quase todas as redes sociais, nomeadamente o Twitter, o YouTube e o Facebook, entre outros, por incitar violência aos seus apoiantes e comentários ofensivos para com os seus opositores. Esta aplicação começará a ser vendida na Apple Store. Segundo várias fontes, Trump conta com 1,25 mil milhões de dólares para esta sua nova campanha digital. A versão original desta notícia é da autoria de Carolina Quaresma e foi publicada em tsf.pt a 21 de fevereiro de 2022. Em direto do externato Frei Luís de Sousa, as jornalistas Media Lab DN, Lara Forjás e Telma Teixeira.
Tudo o que se passa, passa na TSF. 5, 3, 4, 1. Atenção TSF Lisboa a partir de Maputo. Portanto, será o lançamento da primeira pedra no 97º aniversário do Vitória de Setúbal. 97º, 97 anos. A construção orçada em 1900 mil euros. Em termos percentuais, estes dois documentos chegaram para a Procuradoria. Em Portimão passa para a 14ª posição, exatamente. Khodorkovsky, assim é que é, ouviu os 3 líderes parlamentares. Porque lhe interessa sacudir a água do pacote. Constrata com o resto da União Europeia. No caso do apoio direto anual e bienal do Imperador Júlio César, no anos 40. Que hoje viu rejeitado um pedido para suspender o leilão. Ainda por cima, o árbitro mandaram. Isto é que é triste. TSF, 30 anos. O amor à rádio nunca acaba.